Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 24 de janeiro de 2024, a Igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo, confessor e doutor da Igreja. Bispo, príncipe do Sacro Império e doutor da Igreja. Campeão contra o protestantismo, notável escritor e diretor de almas, fundador. Sobre este santo tão afável, pôde afirmar o seu ilustre e insuspeito contemporâneo, o ex-protestante rei Henrique IV de França. O bispo de Genebra é verdadeiramente a fênix dos prelados. Quase todas as pessoas têm um lado fraco. Numa é a ciência, noutra a piedade, noutra ainda o nascimento. Mas o bispo de Genebra reúne tudo isso no mais alto grau: nascimento ilustre, ciência rara e piedade eminente. Outro contemporâneo, nada menos ilustre do que São Vicente de Paulo, também exclama: quão bom e suave deve ser o Senhor, posto que o bispo de Genebra, seu ministro, o é tanto. Francisco nasceu no castelo de Sales, então no ducado de Saboia, em 21 de agosto de 1567. Seus pais eram os senhores de Boissy. Desde pequeno, como diz o seu primeiro biógrafo, trazia na face e em todo o seu ser a nota da bondade e da suavidade de caráter que seriam características marcantes de sua vida. Apóstolo desde menino, na escola de Annecy dizia aos colegas: meus amigos, aprendamos a servir ao bom Deus e a bem dizê-lo, enquanto nos dá tempo para isso. Depois de ter cursado com amplo sucesso retórica e humanidades no colégio de Clermont, em Paris, Francisco estudou jurisprudência e teologia na Universidade de Pádua. Foi quando estudava em Paris que teve uma tentação contra a fé que durou várias semanas. Ajoelhando-se diante de um altar de Nossa Senhora, Francisco rezou com fervor um lembrai-vos, voltando-lhe a paz da alma, que conservou até o fim dos seus dias. Ordenado sacerdote em 1513, dedicou-se à pregação. Foi então que pediu ao seu bispo para ir evangelizar a região do Chablais, pertencente à diocese de Genebra, devastada pela heresia protestante, que nesse tempo tinha voltado a pertencer ao Ducado da Saboia. Depois bispo de Genebra, foi encarregado pelo Papa de reformar vários mosteiros. Fundou, com Santa Joana de Chantal, a Ordem das Visitandinas. Em Paris, esteve em contato com São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, bem como com o cardeal de Bérulle, que secundou na instalação do Carmelo em França, e com todos os grandes de seu país. Como é impossível abranger na totalidade a rica vida deste apóstolo, vamos restringir-nos a alguns aspectos da sua luta contra o protestantismo. Chegando ao Chablais apenas com o breviário e alguns livros de controvérsia, ao ver a desolação a que a heresia havia reduzido aquela província, São Francisco de Sales exclamou: eis como o Senhor arrancou a sebe de sua vinha e derrubou o muro que a protegia. Ei-la deserta, desenraizada e calcada aos pés. Esta terra, outrora tão bela, foi desolada pelos seus próprios habitantes, porque violaram a lei de Deus, mudaram os seus mandamentos, romperam as suas alianças. As vias de Sião choram, porque não há já quem venha às suas solenidades. O inimigo pôs a mão sobre tudo o que ela tinha de precioso. A lei e os profetas desapareceram. As pedras do santuário foram dispersas. Ó Jerusalém, ó Chablais, ó Genebra, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, e que a vossa contrição
se torne grande como o mar. Depois de 60 anos de domínio da heresia, por toda a região as igrejas estavam destruídas, as cruzes dos caminhos derrubadas, algumas aldeias incendiadas e as almas pervertidas. O santo começou a trabalhar, mas ninguém o queria ouvir. Passou quase um ano no meio dos hereges, praticamente sem nenhum sucesso. Como não conseguia fazer-se ouvir pelos protestantes, começou a pôr por escrito a defesa da religião católica e a refutação da heresia. Depois, distribuía os seus escritos pelas ruas, colava-os nas paredes ou metia-os por baixo das portas. Aos poucos, vendo a abnegação do missionário, que enfrentava a chuva, a neve e muitos trabalhos, alguns começaram a ser conquistados pelo seu heróico exemplo e acabaram por voltar ao verdadeiro redil. À medida que as conversões se sucediam, os ministros protestantes começaram a ficar preocupados. Finalmente, proibiram os seus fiéis de irem ouvir o pregador católico. Mas São Francisco era irresistível. Até as duas colunas do protestantismo no Chablais, o barão de Avully e o advogado Poncet, foram subjugados pela sua doutrina, piedade e santidade e abjuraram solenemente o calvinismo. O santo doutor faleceu no dia 28 de dezembro de 1622, aos 56 anos. Uma prece em memória de São Francisco de Sales, neste dia 24 de janeiro. Da conversão pelo Espírito. Deus, nosso Pai, São Francisco de Sales testemunhou com a sua vida que sois um Deus de ternura e de misericórdia. Realizastes nele coisas maravilhosas, corrigindo as arestas de seu temperamento irascível. Por sua intercessão, nós vos pedimos, enviai sobre nós o vosso Santo Espírito, que ele nos ensine a ternura, a misericórdia e nos chame à reconciliação e à comunhão convosco e com nossos irmãos. Que o seu fogo de amor arranque nossas máscaras e faça cair por terra nossos planos egoístas, obrigando-nos a sair de nossas fortalezas interiores, de nossas falsas seguranças. Que as cadeias de nossos egoísmos e indiferenças sejam rompidas. Vosso amor impere em nossos corações e nos torne amáveis com todas as pessoas, especialmente aquelas que convivem dia a dia conosco. São Francisco de Sales, rogai por nós.